Centroavante de primeira linha, campeão da Copa do Mundo de 2006, ídolo do Fiorentina, foi campeão com o Bayern de Munique e um dos principais goleadores da Itália. Mas afinal, que fim levou o Luca Toni? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Luca Toni nasceu em maio de 1977 em Pavulo Neofrigano, na Itália. Antes de chegar às grandes praças, porém, o Luca Toni teve que batalhar duro nas divisões inferiores. Ele começou a carreira em 94 aos 17 anos no Modena. E o Luca Toni permaneceu na equipe emiliana por 2 anos e depois rodou por Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani e Treviso. Os 15 gols marcados na terceira divisão da Itália pelo Lodigiani e mais 15 gols pelo Treviso na segunda divisão levaram ele então para a elite do futebol italiano. No segundo semestre de 2000, o Toni foi contratado pelo Vicenza e teve a sua primeira experiência na Série A. Sua estreia na elite do futebol italiano passou longe de ser boa, na verdade. A temporada do Vicenza foi ruim e os biancorossi foram rebaixados à segunda divisão. Bom, o Toni conseguiu um ligeiro destaque ao disputar 31 jogos e marcar 9 gols. Um deles, inclusive, foi de bicicleta. Foi, enfim, o suficiente para em 2001 o Brescia desembolsar 5 milhões de euros e fez o Toni o jogador mais caro da sua história. Pelo clube da Lombardia, o centroavante com 1,93 m de altura precisou apenas de um tempo contra o Perugia para anotar o seu primeiro hat-trick na Série A e definir o placar da partida, caindo de vez nas graças da torcida. O Toni terminou a temporada 2001-2002 como artilheiro do Brescia, com 14 bolas na rede em 34 partidas. Aos 26 anos, Luca Toni chamou a atenção da diretoria do Palermo, que havia sido adquirido recentemente pelo polêmico empresário Maurizio Zamparini. Assim, em 2003, o atacante grandalhão se tornou uma das principais apostas do clube. O matador não falhou na missão e conduziu o time rossonero ao título da segunda divisão graças aos 30 gols que ele anotou em apenas 45 partidas. E se você acha isso pouco, deixa eu só te trazer uma luz. Até hoje, nenhum jogador do Palermo conseguiu repetir os números que esse cara teve naquela temporada. Simplesmente fantástico. Inclusive, foi na Sicília que o Toni começou a comemorar os seus gols de maneira que se tornou uma marca registrada: o giro da mão direita em volta da orelha. O desempenho acima da média na campanha que levou então o time à elite colocou o Toni no radar de Marcelo Lippi, técnico da seleção italiana na época. Em agosto de 2004, ele disputou sua primeira partida pela seleção e na partida seguinte balançou as redes logo após sair do banco de reservas, isso já nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, tá? O Luca Toni manteve o faro de gol na temporada 2004-2005 e acabou premiado com 20 gols na Série A. Dessa forma, o camisa 9 foi uma peça vital na inédita classificação do Palermo para a UEFA Europa League. Muito visado no mercado então nacional, o centroavante assinou o contrato por 4 anos com a Fiorentina, que pagou 10 milhões de euros para contar com seu futebol e, claro, com seus gols. Os 51 gols em 83 jogos pelo Palermo não foram suficientes para evitar que o Zamparini e os torcedores rossonero o acusassem, claro, de traição. Como ele podia deixar o time? Bom, a transferência para a Fiorentina simbolizava um divisor de águas na carreira do Luca Toni. Na Viola, o atacante voltou a usar a camisa 30 da época do Vicenza, afiou seu poderio ofensivo e não perdoou as defesas que bobeavam na sua frente, viu? Nem aquelas que erguiam muros para parar ele atropelava. Foram estrondosos 33 gols em 42 partidas pelo clube toscano em 2005-2006. Para se ter uma ideia da sua fase tão magnífica quanto era, de 8 duelos da Série A entre outubro e novembro de 2005, o matador só passou em branco em 1. A Fiorentina ficou em 4º lugar na liga com 74 pontos, mas o escândalo Calciopoli, que sentenciou o time violeta a iniciar a temporada seguinte com menos 30 pontos, manchou aquela campanha. Contudo, se tratando de gols, não teve pra ninguém. 31 pela Série A. O Toni simplesmente deixou toda a concorrência no chinelo e recebeu a chuteira de ouro na temporada. Enfim, o Toni apareceu na lista de convocados de Lippi para a Copa do Mundo de 2006. Toni também marcou 2 vezes contra o Cannes na vitória por 3-0 nas quartas de finais na decisão contra a França. Jogou 120 minutos, mas não foi incumbido de participar das penalidades e soltou o grito de campeão quando viu o disparo de Fábio Grosso e estufar as redes do Barthez. Ainda que tenha perdido alguns jogos na temporada de 2006-2007 devido às lesões, o Toni foi novamente um dos destaques da Fiorentina na Série A. Fez 16 gols e ainda ajudou
com mais 4 assistências naquela temporada. O atacante estava visado no mercado internacional e a proposta de 11 milhões de euros do Bayern de Munique tirou ele da Itália. Chegou a hora de se aventurar longe de casa. 4 dias depois de completar 30 anos, o carismático grandalhão foi anunciado oficialmente pelo Bayern. A temporada de estreia do artilheiro em solo alemão saiu melhor do que encomenda. Foram 46 jogos, 39 gols e ainda deu 11 assistências. Também se sagrou campeão da Bundesliga, da Copa da Liga da Alemanha e da Copa da Alemanha. Ele ainda foi emprestado para o Roma e após o empréstimo a Roma, o Tony rescindiu consensualmente seu vínculo com o Bayern, acertou um contrato de 2 anos com o Genoa e depois o Luca acabou sendo cedido gratuitamente a uma Juventus em crise em janeiro de 2011. Em janeiro de 2012 ele assinou com Al Nassr e retornou à Itália para vestir novamente a camisa com quem ele fez tanto sucesso, a Fiorentina. O Luca Toni se aposentou no Hellas Verona e foi um dos 20 principais goleadores da história da Série A, com 157 gols marcados no campeonato. Aposentado, o ex-matador trocou a chuteira pelos sapatos sociais, agora ele é dirigente do Hellas Verona e o Toni também ataca como comentarista esportivo, viu? Além disso, ele concluiu no ano passado o curso da UEFA para treinadores e conseguiu a licença. Mas e você, se lembra do Luca Toni? Lembra dele na Fiorentina? Sabia que ele tinha jogado no Al Nassr? Meu amigo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você se lembra do Luca Toni. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau.